Eclesiastes 10, 19. A pior coisa que existe, hoje, existe muito, a questão das pessoas, eles pegam a Bíblia para satisfazer o seu próprio ego. Usam-se versículos da Bíblia para encobrir muitas coisas. E hoje, o mundo está cheio de religião, de crenças erradas, e as pessoas dizem ter a Bíblia, mas por quê? Interpreta-se errado. Então, na interpretação errada, nós temos esse monte de religião aí, na interpretação errada. Eu vi um pastor dizendo assim, a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Responde, mas não responde pela salvação. Que Jesus nunca precisou de dinheiro para fazer a sua obra. Nunca. Dinheiro não faz a obra de Deus. Porque se Deus fosse precisar de dinheiro para fazer a sua obra, então ele precisaria de algo para fazer esta obra. Outra coisa, ou seja, iria usar uma coisa em suas mãos para fazer a sua obra. Não. Deus realiza a sua obra. Ele tem poder para realizar. Ele é o dono de tudo, sem precisar disso. É certo que quando cobraram o imposto de Jesus, você nunca viu Jesus pedindo dinheiro a ninguém, gente, para pagar isso, para pagar isso, para pagar aquilo, porque precisa pagar isso, pagar aquilo. É certo que quando ele precisou para pagar o imposto, cobraram o imposto, disseram para ele, por que o seu mestre não paga imposto? Aí Jesus disse, vai lá, lança um anzol e fisga o peixe, e na boca do peixe traz a moeda. Paga o imposto por mim e por você. Deus é o dono do ouro e da prata. Quando ele quer realizar algo, ele vai buscar até debaixo do peixe, porque ele é o criador das coisas. Então Deus não precisa estar pedindo para ninguém. Deus quer salvar alguém, precisa eu pedir dinheiro, ter dinheiro para poder fazer a obra de Deus, porque senão não salva as pessoas, o evangelho não chega a tal lugar, isso, aquilo. Precisa só de fé. Preciso só de fé. Agora o dinheiro responde. Qualquer assassinato que você vê no mundo, a maioria dos assassinatos tem dinheiro no meio. O dinheiro responde por isso. Só existe religião no mundo por causa de dinheiro. É o dinheiro que responde pela religião. Só existe políticos no mundo por causa de dinheiro. Porque se dissesse que para ser um vereador, um prefeito, um governador, ou mesmo um presidente não ganhava nada, ninguém queria ser. Ninguém queria ser. Mas porque o dinheiro responde por isso. Porque briga, porque luta, porque família fica contra família. Por que tudo isso? Por causa do dinheiro. Simplesmente por causa do amor a isto que é a raiz de todos os males. É o amor a ele que faz com que ele seja a raiz de todos os males. Quando a Bíblia fala que é a raiz, quem sustenta uma árvore é o quê? A raiz. Então quem sustenta todos os males é o dinheiro. Quando você ama ele, ele é a raiz, ele é o que dá sustentação a todos os males que existem no mundo. É o dinheiro. Então, de forma que pastores falando assim, tem que ter dinheiro, porque o dinheiro responde por tudo. E para fazer a obra de Deus tem que ter dinheiro, porque o dinheiro é que responde pelas viagens, sim, responde. O dinheiro é que responde por isso, ou como é que vai chegar lá nisso se não tiver dinheiro? Então, de forma que usa-se a Bíblia para satisfazer aquilo que eles querem. Mas você nunca viu nas Escrituras Jesus pedir algum dinheiro. Nunca. Mas vão usar a Bíblia para satisfazer aquilo que eles querem. Porque as pessoas estão sedentas, são famintas, com fome, você come tudo. Então aparece qualquer um falando isso e aquilo, e pedindo dinheiro, e as pessoas não. Agora há pouco aí um escândalo aí do pastor que se dizia profeta. 8 milhões de seguidores, gente. 8 milhões de seguidores. Em um esquema de lavagem de dinheiro. Só para arrancar dinheiro das pessoas. Para satisfazer o próprio ego deles, o que eles querem. Porque todo o sistema religioso que existe no mundo é contrário a Cristo, é contrário à graça.
A igreja primitiva era assim. Ela dividia os bens e salvava as pessoas. Hoje as igrejas dividem as pessoas e ajuntam bens. E ajunta fazendas, mansões, carrões, tudo isso. Mas por quê? Porque o dinheiro responde por tudo. Porque aqui está dizendo na Bíblia que o dinheiro responde por tudo. Para poder eu ter isso, eu tenho que ter dinheiro. Para poder fazer a obra de Deus, eu tenho que ter dinheiro. Para poder pregar o Evangelho, eu tenho que ter dinheiro. É assim que eles dizem. Quando foi que Jesus precisou de dinheiro para pregar o Evangelho? Nenhuma vez. Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo que precisava disso para poder pregar. Precisava disso para poder ir em tal cidade. Precisava disso para poder ir em Jericó. Para poder ir na Galileia. Para poder ir em tal lugar. Não. Ele ia. Para isto vinha ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então é assim. Aquela questão. Dizer assim, o dinheiro responde por tudo. O dinheiro responde pelos males que existem neste mundo. A maioria das coisas é o dinheiro que responde. Mas para a obra de Deus, o dinheiro não responde em nada. Porque se fosse para eu pregar o Evangelho e dizer que uma pessoa foi salva porque eu tinha que precisar de dinheiro, então Deus não salva. Foi a ajuda do dinheiro que fez salvar. Pô, se Deus quiser salvar alguém, Ele levanta, Ele faz aquela pessoa chegar lá, o outro, pregar o Evangelho, faz o Evangelho chegar àquela pessoa. Porque é Deus que faz a obra, é Deus que realiza, tanto querer como efetuar, é Deus que realiza. Mas as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Elas vão ser enganadas, enganadas, enganadas. Só depois que elas partirem e chegarem do outro lado, na outra dimensão, é que elas vão dizer, eu queria ter outra chance para eu não ser enganado. Mas vão arrumar meios para enganar. É como aquela velha história. O leão chegou para a raposa e disse assim, você traga-me comida, senão eu vou devorar você. A raposa partiu e foi até o burro. Ele disse, burro, o leão quer te tornar rei. Aí o burro acreditou. É verdade? Quer me tornar rei? É, quer. Aí o burro foi lá, vá lá, que ele quer te tornar rei. Aí o burro foi, chegou lá, o leão avançou em cima do burro, tirou as 2 orelhas do burro. O burro conseguiu escapar, voltou para a raposa e disse, você me enganou. Aí a raposa disse, é nada, ele só tirou 2 orelhas porque ele quer colocar a coroa em você. Agora fica fácil colocar a coroa. Aí disse, é mesmo, né? Vai lá de novo. Quando chegou lá, o leão avançou, torou a cauda do jumento, do burro. O burro escapou, voltou para a raposa e disse, me enganou de novo. Não, ele torou só a sua cauda, porque ele quer fazer você se sentar no trono. Agora está fácil de sentar. O burro acreditou. Vai lá de novo, ele agora vai te dar uma coroa e vai fazer você sentar no trono. Quando ele chegou lá, o leão avançou, matou o burro, comeu o burro. Acredita? Vai acreditando em pastores raposa, vai acreditando em políticos raposa, vai acreditando na religião raposa, que eles vão te enganar até o ponto de te levar à morte. Vai ter uma coisa, eles vão dizer, não, isso aqui não, o camarada que caiu adultério, não, é um ungido do Senhor, ele fez grandes coisas, é mentira tudo isso aí, o povo acreditando. Camarada roubou nada, isso é tudo mentira que estão dizendo contra ele não fez isso não. Vai acreditando e eles vão enganando e falando e enganando você, até o dia que você vai partir daqui e vai ver que aquele enganador tirou a tua vida, tirou a tua alma, tirou a tua salvação. Por quê? Porque você acreditou. Tanto engano, foi dado a você oportunidades. Na primeira oportunidade que arrancou as orelhas dele, ele deveria ter ido embora. Mas foi acreditar de novo no que a raposa falou. Foi acreditar de novo, vão acreditar no que eles falam, no que a religião fala, no que a política fala, no que os pastores errados falam, no que o padre fala. Vai dar morte. Vai dar morte. Não tem jeito, vai dar morte da alma. Pode não dar a morte do corpo físico agora, mas vai chegar o dia da morte do corpo físico e a alma. Aí, a condição é séria. Me perguntaram, quando a pessoa morre, o que acontece com a pessoa? O corpo vai para a sepultura, a alma vai ou para a quinta dimensão ou para a sexta. Se estiver salvo, vai para a sexta dimensão. Se estiver perdido, vai para a quinta dimensão, o inferno. E o espírito vai para Deus, que o deu.
Pronto, essas três coisas acontecem. Isso aí acontece. Corpo vira pó, a alma vai para a quinta ou sexta dimensão e o espírito vai para Deus. No dia que a alma for aniquilada, Deus pega o espírito, bota de novo junto os dois e aniquila no lago de fogo de enxofre. No dia que for acontecer a ressurreição, a alma vem, Deus bota o espírito de volta na alma, ela desce, pega os 16 elementos do corpo que está aqui no pó da terra e tem o corpo glorioso, glorificado, para você viver eternamente. E o outro vai, morte eterna, desaparece, a alma será aniquilada. É isso que acontece. Então eles vão enganando, até o dia que chega a partida da pessoa, e agora a alma, o enganador devorou a sua alma. Foi morte na certa. Porque a preocupação não é com a morte física, que a morte física todo mundo vai morrer. Mas a preocupação é a morte da alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? A preocupação é essa. É com a morte da alma. É perder a alma. Então, eles vão continuar enganando as pessoas. Enganando. E dizendo que o dinheiro responde por tudo. Então Salomão falou três coisas aqui importantes. Ele disse, para rir se fazem banquetes, se fazem festa. Porque assim, na festa as pessoas se alegram. Nas festas as pessoas pulam. As pessoas riem. As pessoas esquecem. Até dos problemas. Mas no outro dia, vem o sofrimento. E o vinho produz alegria. Então, naquele momento do banquete, está ali o vinho, a pessoa se esquentando ali com... Aqui vinho, porque eles tomavam vinho. Mas aí é cachaça, cerveja, o que for. Então eles se alegram com isso. Ali fica alegre. Se esquece até dos problemas, das coisas que tem. Mas depois vem... Fica pior. Depois eles ficam piores. Por isso que assim, um homem embriagado, ele se torna... Ele é rico e ele é alegre. Por isso que Paulo disse assim, ó... Não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis do Espírito Santo. Porque ele estava fazendo a comparação assim, que um homem embriagado pelo vinho, ele é alegre e rico. Aí Paulo está dizendo, se você se embriagar também do Espírito Santo, você é alegre e rico. Então você se embriaga do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, porque um homem embriagado é um homem que já está quem? Cheio de cachaça, de cerveja, sei lá o que é, que eles tomam aí, uísque ou o que quer que seja. Porque antigamente tomava vinho, por isso fala no vinho, só vinho. Hoje eles tomam tudo aí que não presta. Então ele está cheio, ele está embriagado. Então ele começa a falar que ele é rico, ele começa a ficar alegre, ele começa a beijar as pessoas, sabe? Ele começa a ficar amoroso. Desse jeito. Aí, Paulo diz assim, não vos embriagueis desta parte que anima, que alegra, alegria para o corpo, mas se embriague daquilo que traz alegria para a alma. Se embriague do Espírito Santo. Esteja cheio dele, embriagado dele. Então você se torna rico e alegre. Aí você se esquece dos problemas também. Problema nenhum você vai se lembrar, porque assim, você vai ver que aquilo é uma dose maior para você, que faz com que os problemas sejam pequenos, seja nada. Por isso que muitas pessoas dizem que bebe para afogar as mágoas. Ele está cheio de problema ali, pá, mete a cachaça, ele esquece tudo aquilo ali. Então também quem estiver embriagado do Espírito Santo também, não vai se lembrar do problema não. Porque vai fazer, ele vai, aquele gozo vai ser tão grande que ele não vai se lembrar daquilo. Que ele vai ficar bem. Vocês estão entendendo? Então é isso. Salomão disse aqui, o homem que gozou de tudo nessa terra, e ele viu que o vinho alegrava as pessoas. E deve ter alegrado ele, porque ninguém pode falar uma coisa sem antes ter passado por aquilo. Porque assim, é a coisa mais triste que eu vejo no mundo, é alguém que não entende de algo querer falar sobre aquilo, sabe? Não ter vivido, não ter praticado. Principalmente no Brasil. Se você vai construir uma casa, você vai pedir a opinião a quem já fez várias casas, a um pedreiro que sabe o que está fazendo. Não é isso? Porque aquele homem praticou, aquele homem sabe o que é nível, o que é isso, o que é aquilo. Mas quem não entende nada, quer dar opinião. Agora há pouco prenderam uma mulher nos Estados Unidos, 30 anos de prisão. A mulher era influencer,
influenciadora, ensinava para as pessoas como criar filhos. Mantinha os 2 filhos em cárcere privado e maltratados em casa. Mas ensinava para as pessoas como criar filho. O conteúdo dela era esse. Que loucura. Até que um filho conseguiu escapar, correu, falou para o vizinho que estava assim, estava maltratando, a polícia veio, encontrou outra menina presa num porão. Foram investigar a vida da mulher, a mulher fazia conteúdo de como criar filhos e maltratava os filhos dentro de casa. Aí as pessoas ali acreditando naquela opinião, naquela pessoa, mas na vida real, na prática, era totalmente ao contrário. Foi condenada a 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não brinca, né? Pega, confirma, tem provas, prisão na certa. Não importa quem seja, prisão na certa. Então é assim. Salomão disse, olha, para rir se fazem banquetes, se fazem festa. E lá dentro da festa traz o vinho que alegra, deixa as pessoas alegres. Eles se esquecem de tudo. Mas quem é que proporciona tudo isso? O dinheiro. Aí ele foi e disse, o dinheiro responde por tudo. Responde por essas coisas. Responde pelas festas, pelas alegrias passageiras, as alegrias passageiras. Responde. Então eles vão e pegam isso aqui e dizem, o dinheiro responde por tudo. Então o dinheiro responde pelas minhas viagens, pelas minhas casas, pelo meu carro, pelo meu carrão, por tudo isso. Então tem um tempo que a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Mas fora de contexto, para enganar o povo. São as velhas raposas enganando os burros. Se fosse inteligente, não seria enganado. Amém, Zé? Então assim, a sabedoria supera a força. Pense nisso, a sabedoria supera a força. O leão foi atacar a serpente. O leão gigantão chegou. A serpente só levantou assim e tchá! Só uma. 1 minuto depois estava o leão. Pá. Então entenderam assim, a sabedoria supera a força. O bicho era cheio de força, mas a outra tem sabedoria à hora de agir. Por isso Jesus diz, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na prudência, Jesus ensinou a ser como serpente. Você ser prudente, experiente, saber o que está fazendo, olha como ela age na prudência. E na simplicidade tem que ser como as pombas. Jesus ensinou esses 2 princípios. Então a serpente matou o leão em 1 minuto. Caiu tremendo com o veneno. Então a sabedoria, a prudência superou a força. Amém? Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao teu santo nome. Pai, rendemos graças a Ti, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, a sempre ver a Tua palavra como ela é. Nunca interpretar da forma errada. Nunca deixarmos ser enganados por essas raposas. Jamais. Nós não nascemos para ser enganados. Os Teus filhos conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Essas raposas vão enganar os burros. Os que gostam de ser enganados pela religião, por pastores, por padres, por políticos. Mas os teus filhos não. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Amém. Que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração, para fazer a coisa certa. Amém. Pedimos misericórdia e compaixão pela nossa alma. Em um mundo tão mau, nós queremos que nossa alma esteja intacta. Ajude a cada um de nós. Console cada um. Fortaleça cada um. E guie cada um. Dê uma noite abençoada, tranquila, Pai. E enche-nos do Espírito Santo. Para que tenhamos alegria. Para que sejamos ricos. E para que esqueçamos e sabemos e venhamos a saber que qualquer problema é superado. Quando estamos cheios do Espírito, nós chegaremos a isto. Ajude e dê um sono reparador a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.